Pensamento que nos pode dificultar a vida nesta altura do ano é considerar que se está perdido por 100, está perdido por 1000. Este pensamento leva-nos a não ser moderados nas nossas exceções, quer nos dias de festa, quer ao longo de todo o mês de dezembro. Um outro mito é que uma broa de Natal, por exemplo, por ser pequena, ou até mesmo um sonho, não tem muitas quilocalorias, mas infelizmente não é assim. Uma broinha pode ter o açúcar equivalente ao que temos em 2 pacotes de açúcar daqueles que adicionamos ao café. Penso que um dos primeiros desafios é a disponibilidade dos alimentos menos saudáveis durante todo o mês, seja no trabalho, nos almoços e jantares de Natal, em nossa casa ou nas que visitamos, onde temos os chocolates e outros doces na mesa, mesmo à mão, durante vários dias. Se as exceções alimentares se limitassem aos dias 24, 25 e 31, os efeitos negativos seriam provavelmente pequenos. Outro desafio que pode, ao mesmo tempo, ser uma oportunidade para aquelas pessoas que têm falta de apetite é que nós comemos mais quando estamos em grupo e nestes dias passamos, de facto, muito tempo à mesa com outras pessoas. Eu diria que a grande quantidade de açúcar e gordura saturada que está nos doces e sobremesas festivos pode ser outro desafio para manter uma alimentação adequada nesta época. Muitos pratos que consumimos nesta altura e que fazem parte da nossa tradição gastronómica têm ingredientes saudáveis e que estão inclusivamente contemplados na roda do padrão mediterrâneo, tais como as batatas, as castanhas, a cebola, o alho, as couves e outras hortaliças de folha verde escura, a cenoura, o tomate, a romã, o azeite, os oleaginosos, como as avelãs e as amêndoas, mas também a própria carne e pescado, sobretudo polvo e bacalhau. A questão fundamental, eu diria que é a quantidade. De facto, sabemos que, em termos médios, a população portuguesa consome carne e pescado em demasia e, por outro lado, fruta e hortícolas de menos. Além da quantidade, os métodos de confecção que referiu também são relevantes. É mais saudável fazer rabanadas no forno do que fritar em óleo, comer batatas cozidas ou assadas em vez de fritas, deixar o molho no pirex em vez de o trazer para o prato, ou até mesmo confeccionar, por exemplo, o bolo rei em casa, porque para além de controlarmos os ingredientes e as quantidades, podemos ajustar, temos o dispêndio energético associado à própria confecção. Nesta pergunta eu gostava de salientar que na população mais velha, os desafios podem ser os opostos em termos das quantidades que eu referia, ou seja, pode haver ingestão insuficiente e pouco apetite, mesmo com mesas repletas, como acontece nesta altura do ano. Existem diferentes tipos e níveis de disfagia. É fundamental dizer, em primeiro lugar, que tem que se fazer um diagnóstico feito por profissionais de saúde especialistas neste assunto e depois ter uma intervenção específica para cada pessoa. Pode ser perigoso generalizar, mas eu diria que, de uma forma geral, há alguns alimentos que surgem bastante nesta época e que podem ser perigosos para muitas pessoas com disfagia. Por exemplo, alimentos rijos e pequenos, como as avelãs, as especiarias em pó, como a canela, a canja, porque tem 2 consistências diferentes, o bacalhau com natas, se as batatas e as rodelas de cebola ficarem grandes e a consistência não for cremosa e homogénea, por exemplo. Quase todas as receitas podem ser adaptadas de modo a serem seguras para as pessoas com disfagia. Existem alguns recursos e e-books gratuitos que nos podem dar uma ajuda neste sentido da adaptação. É muito, muito importante
para as pessoas com disfagia que os pratos sejam de facto adaptados, as receitas adaptadas, e que se evite alimentos de risco, sobretudo que estes alimentos estejam muito disponíveis e muito visíveis, especialmente se forem tentadores para a pessoa em causa, porque o escape de um líquido ou de um pedacinho de alimento para a via aérea nestes indivíduos pode ser dramática, como sabemos, mesmo que aconteça apenas uma vez, que seja algo pontual durante esta altura. Além das questões alimentares que já referi e das quais se calhar destaca a moderação nas quantidades, é útil lembrarmos que nos devemos manter ativos nesta época. Pode ser mais difícil porque andamos mais atarefados, os dias são mais curtos ou mais frios, mas é importante manter a atividade física no dia-a-dia, seja nas tarefas da cozinha, na preparação ou decoração da casa, nas compras, nos deslocarmos a pé, ou mesmo jogos ou caminhadas em família. Portanto, não tem que ser um exercício estruturado. Por fim, gostava de referir que o famoso padrão mediterrâneo que já falámos e que se associa de facto com melhores resultados de saúde, inclui, além das questões alimentares, a convivialidade à mesa, que não devemos perder, que é típica desta época e que ela própria é também saudável. Que seja uma época de momentos felizes e boas memórias, mas que seja seguro. Há riscos que não compensam, sejam aqueles que podem ter consequências graves no imediato, como o risco de aspiração para quem tem disfagia, como já falámos, sejam os riscos que têm consequências mais a médio e longo prazo, porque se vão acumulando ao longo dos vários natais e que nos podem vir a reduzir muito a nossa qualidade de vida e a nossa capacidade funcional, ou seja, a nossa capacidade de, em idades mais avançadas, continuarmos a fazer e a ser aquilo que valorizamos.